Metropolitana, hoje, segundona, dia 8 de novembro de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Rádio Metropolitana, com a participação especial do Romildo Campelo. Ele que é nosso colaborador do Radar Noticioso e também é um especialista em gestão pública. Muito bom dia, Romildo Campelo, é um prazer te receber. Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes, amigos e amigas da Metropolitana. Também muito feliz de estar novamente com vocês. Firme e forte? Firme e forte. Nós temos um assunto em destaque hoje. Vai ter um encontro especial hoje na Sala Tufi Anderi, que é uma sala importante, né, de reuniões da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Para que vai ser essa reunião e por qual que é o objetivo dessa reunião que vocês montaram junto com o PV e outros partidos? Isso, o Partido Verde, o PCdoB, o PSC e o escritório do Marcos Soares Advogados. Nós tivemos uma reunião para falar um pouco sobre as questões da cidade, como tem evoluído a questão da cidade, e não dá para não falar do ISS, né? ISS que a gente falou aqui, depois o secretário veio fazer um contraponto, mas que eu entendo que nós evoluímos muito a partir daquela nossa entrevista aqui. Por exemplo, a própria prefeitura assumiu que o fato gerador do ISS é a construção, não é a foto, né? Que até então se insistia que era a fotografia que valia, e hoje a prefeitura mudou de posição, o que tem que ser elogiado, porque mudar de posição é uma evolução, é correta, é uma atitude de boa vontade, de crescimento, de aprendizado da prefeitura. Então entendeu que eles estavam falando errado, que o fato gerador não era a foto, que o fato gerador é a obra em si, e que permite que quem tem obra anterior a 2016 não deve mais o ISS da construção, né? Quem conseguir comprovar com foto aérea, com nota fiscal, com documento, não tem que pagar esse imposto. Mas ainda tem outros pontos para se avançar, né? Houve outro avanço, foi um projeto de lei para a Câmara, e a Câmara fez o que podia fazer, votar o projeto que recebeu, né? Dando isenção para pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos. Mas tem outros aspectos que não foram ainda avançados, né? Nós temos aí uma ação popular feita pelo Marcos Soares, que colocou várias questões e o judiciário deu um prazo para a prefeitura para responder, e a gente entende que é preciso ter um olhar mais amplo de gestão, um aprofundamento dessa questão, e por isso que o PCdoB, o PSC, o PV e o próprio Marcos Soares organizamos para hoje à noite, está sendo convidado todos os vereadores, outros partidos, nós faremos uma reunião com caráter, claro que sempre é político, mas com um olhar muito técnico sobre a questão do ISS, para tentar dar uma contribuição à discussão para que a gente possa ainda avançar mais, né? Em alguns aspectos, eu diria que principalmente a questão da remissão, que é o perdão da dívida. É um avanço que pessoas até 2 salários mínimos não paguem, tem o perdão da dívida, a remissão da dívida, mas a gente entende que pode mais, que é possível estender a todos. Primeiro porque isso não está no orçamento desse ano, né? E se não está no orçamento é porque não seria feita a remissão, porque não estava prevista, não se ia cobrar. Nós já tivemos toda a questão do IPTU e não tem por que a gente continuar nessa questão do ISS. E o objetivo de hoje é exatamente esse, dar um passo de discussões de política conjunta com esses partidos e apresentar mais tecnicamente essa questão do ISS. Teremos uma abertura com as presidências do partido, né, dos partidos aí, depois uma fala mais técnica do Marcos Soares, da Jaqueline Benevides, que é uma advogada e que vem também trabalhando nessa questão, e eu dando uma contribuição final aí nessa parte mais técnica. E depois a gente abre a palavra para quem estiver presente, autoridades, vereadores, primeiro, e o público que estiver presente lá. E faremos também, Marilei, a transmissão pela internet. Será transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, nos canais do Partido Verde, dentro do Facebook, no meu próprio canal, e do PCdoB, que também tem canal do Facebook. Então, Vai ser hoje? Hoje, 18h30, a gente quer começar às 18h30,
máximo 19 horas, mas está marcado 18h30, no auditório Tufi, com transmissão pelo Facebook, né? Todos esses canais que eu falei, o meu, Romildo Campelo, o Partido Verde Mogi e o PCdoB Mogi, né? Que a gente tem, inclusive, acompanhado que por causa dessa representação do advogado Marcos Soares, né, que esteve aqui, inclusive, a semana passada, falando sobre Santa Casa, sobre saúde, é o representante agora jurídico, né, da Santa Casa em relação ao trabalho dessa nova equipe da Santa Casa. O próprio prefeito Caio Cunha esteve aqui na rádio, sem ser nessa sexta-feira passada, na outra, e tinha acabado de sair a decisão do juiz de que a prefeitura precisava se pronunciar. O prefeito Caio Cunha falou aqui que seria ótimo se a justiça cancelasse, porque aí ele não teria problemas jurídicos. Você concorda com isso? Não, eu continuo a dizer que ele não tem problema jurídico algum. Né? Ele... Não é o que a equipe dele fala. Não, tudo bem, a equipe dele tem um entendimento que inclusive mudou ao longo do tempo. Né? A equipe dele entendia que o fato gerador era a foto. E a equipe dele hoje entende, botou até quem construiu antes de 2016 já não deve mais. Então a equipe dele muda de opinião porque amadurece e aprende ao longo do tempo. Né? Então eu entendo que a equipe dele continua equivocada. Ele talvez tenha um conforto político de falar que o juiz obrigou. Né? Mas ele não tem nenhum problema jurídico de tomar essa decisão. Né? Pode fazer sem problema algum. E é isso que a gente vai demonstrar com 2 advogados aí que conhecem bem o assunto e tudo mais. O ex-prefeito Marcos Melo, que você era da equipe dele, inclusive, né, um dos braços ali do governo, ele falou aqui que se fosse prefeito reeleito, ele teria feito a remissão. Ele poderia fazer a remissão? Poderia, tanto que já estava preparado para isso quando não se colocou... só para comprovar que o que o Marcos Melo falou aqui é verdade, não está, para não dizer que sabe, profeta do fato acontecido, sabe? Já que perdeu, vai fazer a remissão. Parecia isso, né? Só para demonstrar a oposição, né? Que não é isso. Porque falar que faria tudo porque perdeu a eleição, se eu tivesse ganho eu ia fazer tudo que é fácil. Porque a impressão Sim, pode ser então, essa, mas eu tô querendo demonstrar que não é isso. Porque isso é uma saída fácil. Eu perdi a eleição, então eu teria feito, sabe, 3 maternidades, 5 novos parques, e aí começa a falar coisas que não tem pé e cabeça, porque não tem obrigação de fazer. Mas por que eu digo que ele está falando a verdade e dá para demonstrar? Porque isso não está no orçamento desse ano. Não está na previsão de receita desse ano a arrecadação do ISS. Né? Como eu disse aqui da outra vez que eu estive, o prefeito é obrigado sim a tomar uma atitude. E eu vejo 2 possíveis, ou cobrar ou perdoar a dívida. Né? Ele não pode não fazer nada. Né? E isso, de fato, daria um problema para o prefeito. De improbidade. De improbidade, por não tomar atitude, por prevaricar, por deixar de tomar atitude. Ele é o representante da população. Não, e o responsável... Tem que resolver o problema. Não, o representante da população e o gestor responsável por essa decisão. Então ele tem que tomar uma decisão. Quais são? Ou cobra ou não cobra. Né? E por que eu estou dizendo que não cobrar é possível? O Marcos Melo estava dizendo que não cobraria e estava preparado para isso. Porque isso não constava do orçamento. Porque se constasse do orçamento, queria dizer que você estava prevendo arrecadar esse recurso, né? Para poder fechar as contas. Se não está no orçamento com a previsão para fechar as contas, então você já estava preparado para não buscar este recurso. Né? O orçamento estava equilibrado e funcionando sem este recurso novo. Né? Então, por isso que eu estou reafirmando que não é conversa de quem perdeu, é um fato que estava preparado para acontecer. Né? São aí as informações do Romildo Campelo, que hoje, a partir das 18h30, vai estar no PV, que você representa. O PSC, quem representa aqui em Mogi? É o Michael. Michael. E o PCdoB? O presidente hoje é o Rodrigo Romão, né? A Marina Colombo é a secretária de organização e o Mauro Freitas, que também... Então é um evento suprapartidário. Suprapartidário. E está todo mundo convidado para participar, Sim, os outros partidos também. Também foram convidados, o pessoal do PCdoB ficou com essa incumbência de convidar todo mundo. Certo. E está todo mundo convidado, população em geral, lideranças partidárias, claro quem quiser participar. Claro que estamos no meio de uma pandemia, é melhor, né,
claro que a gente não podemos fazer aglomeração, mas vai poder acompanhar pelo Facebook. Pelo Facebook do Partido Verde, do PCdoB, o meu pessoal, o do Marcos Soares também vai transmitir. Certo. Né? Vamos transmitir todos ao mesmo tempo aí. Falando sobre os vários aspectos do ISS. Sobre os vários aspectos do ISS, rever o que é essa ação popular, que pontos foram colocados. Né? A Jaqueline, como representa o Fiscaliza Mogi, que tentou e conseguiu algum avanço de diálogo inicial com a prefeitura, quais foram os avanços que esse outro grupo conseguiu, quais aspectos eles defendem, né? E o objetivo é terminar a reunião e amanhã, depois no máximo, lançar uma carta resumo do posicionamento dessa reunião, né? Uma carta nossa dizendo, olha, nos reunimos, apresentamos esses pontos e temos esse posicionamento, para que fique registrado o nosso posicionamento. Né? O que não pode na política é a gente não se posicionar. Né? A gente precisa ter opinião, precisa colocar o que pensamos e de maneira propositiva. Né? Não é, eu sou contra, eu sou a favor, simplesmente por gosto. Né? Até onde clarear o que pode ser feito do ponto de vista legal. Depois a decisão política de quem foi eleito, né? Que tem toda a legitimidade para isso. Certo? Não cabe a nós, cabe ao prefeito tomar sua decisão, e ele foi eleito para isso. Né? O que cabe a nós que não estamos no governo é dizer o que pode ou não ser feito, né? O que nós faríamos se lá estivéssemos. Né? A decisão política legítima é do prefeito e da equipe dele. O que eu estou destacando aqui, o que nós não queremos que aconteça, é que se não se tenha os fatos claros para a população, o que a lei exige ou não exige. O que ele pode ou não pode fazer. Uhum. O que ele quer fazer é uma decisão do prefeito e da equipe e é absolutamente legítimo que assim seja, for eleito para isso. Né? O que não pode é dizer que o que não dá é para dizer, eu não posso fazer. Pode sim, não quero fazer, é uma decisão dele e é uma prerrogativa dele, certo? Não querer, mas não poder é outra coisa. Estamos aqui hoje com o Romildo Campelo falando de uma reunião suprapartidária, que vai ter um encontro suprapartidário para falar de ISS hoje na Câmara. Quem quiser participar pode também pelas redes sociais, especialmente do Romildo, do PV, do PSC e do PCdoB. Heloísa Moreira, muito bom dia. Sidney Sanches, ótima semana para você também, mandando bom dia para você. Bom dia. O Armando Maesberg, o Romildo, como sempre, muito sensato no seu esclarecimento. Excelente semana a nós. Obrigada, Armando. Elisete Vavalo, Nelson Garache, Cláudia Pudo, Daniela Giraldelli, bom dia, Daniela. Amélia Trípoli, um beijo. Beijo para você, querida. Eduardo Marques, bom dia, Edu, querido, um beijo. Danilo Tomazulo de Vicente. Daniel Bordignon, o maestro está aqui conosco. Que bom que está recuperado, maestro. Está bem ele agora? Não sei. Se ele está aqui, deve estar ótimo, né? Já está muito melhor. Que bom reencontrá-lo aí, pelo menos no Facebook, passou apuro danado com o Covid, a Covid aí. Um beijo para você, viu, maestro? Esperamos que você esteja ótimo, né? Só de estar participando com a gente já é um ótimo indício, ótimo sinal. Carlão Serralheiro, Júlio Castrezana, Cristina Marques Santana, tem vários ouvintes queridos, né? Meninas e meninos aqui com a gente. A Mariso Mioca, mandar bom dia para o Marcelo Oliveira Lima, bom dia, doutor. Bom dia para o vereador José Luiz Furtado, para o Renato Lima. Ótimo dia para todas e todos vocês aqui na nossa Rádio Metropolitana. E um assunto em destaque também que a gente quer falar, né, Romildo, que é sobre esse momento que a gente está passando, né, em relação à pandemia do coronavírus, em relação à abertura dos eventos, né, essa queda das restrições, a flexibilização e uma grande preocupação também, que nós vamos ter inclusive um médico amanhã para falar aqui com a gente, nós estamos só verificando que médico que vai vir, que é esse momento que nós estamos atravessando do coronavírus. Eu tenho até um material que eu separei de destaque para a gente poder comentar. Eu queria a sua expectativa em relação ao que nós estamos vivendo, né? Nas últimas semanas, a Europa voltou a enfrentar um recrudescimento da pandemia de Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o ritmo atual de transmissão é motivo de grande preocupação na Europa, pois os casos da doença voltam a se aproximar de níveis recordes. E a variante Delta, né, a falta de uma boa cobertura vacinal em alguns países, são as principais causas para o novo avanço da Covid no continente europeu. De acordo com o informe da OMS, a Europa observou um aumento de 55% em relação a novos casos de Covid,
em 4 semanas, e além disso o continente e a Ásia Central foram responsáveis por 59% das novas ocorrências, 48% das mortes relatadas em todo o planeta aí nesse período. Existe uma grande preocupação. Aqui no Brasil, é claro que a gente está também preocupado. Claro que precisamos voltar para a nossa vida, a abertura dos comércios em horário já integral. Estamos aí há 1 mês e meio praticamente, né, Romildo, do final do ano, né, do Natal, aquela festividade toda. Como é que você está enxergando essa nova fase? O próprio governo do estado de São Paulo já determinou que todas as aulas voltem ao normal, os eventos estão liberados, a única restrição é o uso de máscara e ainda o álcool em gel. Como é que você está vendo esse momento que a gente está atravessando? Você que está viajando tanto por aí. Estou mesmo. Olha, Marilei, tem uma diferença do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos e alguns países da Europa, que apesar da resistência, até da campanha inicial do governo federal contra a vacina, né, o brasileiro se vacinou. Essa discussão foi superada, aquela história de cloroquina e companhia limitada foi superada pela vacina. Nós já chegamos aí já quase 75% da população com pelo menos uma dose, quase a metade com no mínimo 2 doses ou dose única. Então a gente tem hoje uma cobertura vacinal maior do que muitos desses países que estão voltando né, o noticiário mostrando a curva da doença, da infecção e de mortes, e claramente, conforme subiu o número de pessoas vacinadas, caiu o número de mortes e infectados, né? Numa relação muito clara, muito óbvia da eficiência da vacina, né? O fato de voltar à escola e voltar à vida quase normal é inevitável, porque são 2 anos, né? A gente está aí há 2 anos nesse sofrimento, né? Tem a vacina, quer dizer, felizmente a gente tem uma ferramenta para enfrentar o vírus, e penso que a gente de fato vai ter que ir voltando à vida normal. Há uns meses atrás a gente comentou aqui a questão das escolas, eu até falei assim, olha, eu acho que era finalzinho de julho, eu falei, olha, eu sou contra voltar agora em julho, né? Por que não volta mais um mês, aí termina de vacinar todos os profissionais de educação, né? Isso mesmo. Né? Eu falei isso e esse momento já aconteceu, quer dizer, os profissionais de educação já estão todos vacinados, professores, diretores, pessoal de apoio, está todo mundo vacinado, então de fato é possível voltar e é necessário voltarem às aulas, voltar ao convívio, né? É possível que a gente tenha algum repique, algum crescimento em função do aumento do convívio. Isso não é surpresa, porque vai aumentar a circulação, vai aumentar o contato, consequentemente o contágio, né? Mas a gente vai ter que fazer isso e manter o máximo possível o uso do álcool gel e da própria máscara, né? Por mais incômodo que seja, é uma barreira a mais, né? É uma proteção a mais, até porque a gente não tem ainda vacina para as crianças, né? Nos Estados Unidos já está aqui liberando, né? A Anvisa tá para liberar, está estudando, né? Para liberar, e a hora que liberar para as crianças, melhora ainda mais a cobertura, a diminuição dos riscos, né? Então eu entendo que é inevitável, está mais do que na hora, a gente vê que a sociedade já voltou, né? Você vai para São Paulo, voltou a ter trânsito de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, porque a vida está praticamente ao normal, e quando volta às aulas, as pessoas voltam para as aulas, o impacto no trânsito é muito claro, muito forte, né? É muito direto aí. Então, o risco tem, mas é um risco que a gente vai ter que correr, né? Mas nesse momento já dá para correr esse risco pela cobertura de vacina, né? Cobertura vacinal, esses números de aí, quase 75% com uma dose, mais da metade com 2 doses, dose única. Então, é um enfrentamento que a gente tem que fazer, não tem jeito mais de ficar como estávamos. Só que não é aleatório, né? Tá bastante controlado, tá bastante avançado aí essa reabertura. Falando em assuntos mais políticos, né? Como é que você está vendo aí
essas prévias do PSDB, que agora começa a pegar, né? Porque vai ser agora, dia 23, né? 21. 21? Dia É 21, 21 domingo, daqui a 21, nossa. 15 dias. 14 Tá dias. pegando, né? Tá pegando e muito, né? Eu converso com os dois lados. Eu tenho amigos, né? Claro que eu... Você tá em cima do muro? Né? Não, eu não sou tucano. Eu sou verde, certo? Não, você Então é eu não verde, tô- mas você tá em cima do muro Não. Você tá tô- com quem? Não, eu sou com o Geraldo Alckmin. Você tá com o certo? Geraldo Alckmin. Mas Mas o Geraldo Alckmin tá com quem? Então, Então, ele diz que ele diz que ele está está em cima neutro. do muro. Ele diz que está Ele neutro. está em cima do... Por isso que eu tô cutucando você, que você tá muito pertinho do Geraldo Alckmin. Ele não fala nada. Ele não fala nada? Não, mas... Ele tá em cima do muro e o Romildo tá em cima do muro dos tucanos junto com ele. Não, mas assim, o pessoal próximo a ele, e esses falam... Do Geraldo? O Geraldo não fala absolutamente nada. Gente, o ex-governador, esse Geraldo que a gente já Alckmin. conversando, não é nosso primo, não, é o ex-governador Geraldo O Alckmin. doutor Geraldo não fala nada. Nada. Absolutamente nada. Ele não fala nada? Nada. Tipo, Será que nem que o Dona Lu, assim, na hora ali aliás, foi do aniversário Vucu Vucu? dele ontem, aniversário dele. Mas assim, ele não fala absolutamente nada. Ele não comenta Não, quando vocês não. perguntam? Não fala nada. Tá. O pessoal próximo a ele, que eu converso, diz que a situação hoje está muito empatada. Tá pau a pau. Pau a pau, né? É. A expectativa do pessoal do Dória há uns meses atrás era ganhar de lavada, né? Do Eduardo Leite. Né? Só que hoje A lavada não está tão grande, né? A situação parece estar muito empatada. Recentemente o PSDB do Dória teve uma derrota aí interna, que eles filiaram 92 prefeitos e vice-prefeitos. Em Minas Gerais, acho que o próprio Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia, me parece, entraram contra e conseguiram anular esses votos. Né? E como a votação dessas prévias não é assim uma pessoa, um voto, é diferente, né? Não é uma eleição igual a gente... direta. Não é uma eleição direta. Quer dizer... Porque assim, os filiados... Mas o peso tem peso, outro, né? Filiado, explica isso aí. Porque assim, eu não sei exatamente, detalhadamente, mas é mais ou menos assim. Quem é prefeito tem um peso, ex-presidente nacional, governador, senador tem outro peso, filiado tem outro peso. Então tem uma divisão. Então, ou seja, o voto de um filiado vale 20 vezes menos que o voto de um governador, né? Tem lá, estou chutando aqui, mas assim, tem uma diferença de peso, né? Então, quando você tira um prefeito, você não perdeu um voto, você perdeu muito mais que um voto, porque o voto do prefeito vale mais que o de um filiado, certo? Então, tem uma diferença muito grande aí no equilíbrio dos pesos. E essa eleição do PSDB é chave, né? Ela é decisiva para tudo que vai acontecer daqui para frente. Você vê hoje, essa semana, deve filiar o Sérgio, tudo indica que o Sérgio Moro sai candidato a presidente pelo Podemos. Já recebeu aviso de pauta, inclusive. Já? Já, né? Estou lá no grupo. Né? O marketing dele foi o marketing do Caio Cunha, do prefeito Caio Cunha. Sim, que é tudo do Podemos. Tudo do Podemos. Então eu estou no grupo do Podemos. Porque eu conheci o marketing quando foi a campanha do Caio Cunha, do prefeito. Então, assim, ele é um candidato, ou a presidente ou a vice. Claro que ninguém lança candidato a vice, né? Ninguém, certo? Você lança candidato a presidente e no andar da carruagem vai ajustando a carga, né? Mas o Podemos sacou aí... Sim, sacou. Né? Então, um momento, claro que o Sérgio Moro, tá, gente? Eu não estou falando que é bom ou que é ruim. Então, mas veja, o Sérgio Moro... Ele ficou muito polêmico, né? Então, o Sérgio Moro vai apanhar dos dois lados. Certo? Vai apanhar dos petistas. Mas é um nome significativo. Não, é um nome significativo, sem dúvida. Mas é difícil saber, nesse momento, qual vai ser o resultado desse nome significativo. Como o do próprio Dallagnol, que abandona a carreira do Ministério Público e será candidato a alguma coisa. Não sei se não sei por onde, a qual cargo e aonde, né? No Paraná, não sei onde que ele será candidato, mas... Mas o Podemos, você vê, eles colocam aí, em nível nacional, um nome importante como o Sérgio Moro. Sim. Ruim ou bom, Ruim ou bom, o Podemos entrou no jogo nacional. Entrou no jogo nacional, é isso. Certo. Ruim ou bom entrou no jogo nacional. Porque um candidato à presidência, né, Romildo, você sabe muito bem, por mais que ele não ganhe a eleição, ele se posiciona o partido. Posiciona. Não, isso indiscutivelmente. Indiscutivelmente o Podemos deu um grande passo e entra na primeira divisão aí da política nacional. Certo? Isso é indiscutível. Sim. Certo?
sobe para o primeiro time. É quem vai estar lá em debate, está lá na discussão, né? E entra também. Agora a gente tem que ver. Eu penso que o primeiro passo é essa questão do PSDB. Né? Porque quem que vai pro pau, né? Quem é o Porque quem é o Eduardo Leite ou é o João Dória? Que tem um perfil, e o João Dória tem outro perfil totalmente diferente. Pega água para ele, por favor, meu amor. Que o Romildo, tadinho, tá até... Tô aqui hoje meio ruim de garganta. E aí, olha que interessante. Eu até separei aqui, o Eduardo Leite e o João Dória estão aí rodando para conseguir votos, né? Então. Só para a gente dar uma palhinha, o governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República em 2022, o João Dória, visitou Salvador no sábado em campanhas das prévias do PSDB. Apesar do apoio do presidente do PSDB da Bahia, Adolfo Viana, ao Eduardo Leite, ao adversário dele, ele nega atritos e recebeu Viana em sua coletiva de imprensa, um almoço que aconteceu, inclusive, lá na Bahia. Então, as prévias estão dividindo o PSDB, está dividindo, sim, o partido está dividido, e a gente vai começar a entender a cabeça realmente do tucano a partir do dia 21, quando sair o resultado dessas prévias. Porque está com emoção essa pré-campanha do PSDB, né? Tá, e tem um chumbo trocado tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Chumbo trocado não dói ou dói? Né? Lá no Rio Grande do Sul, você tem, por exemplo, a ex-governadoria da Crucius, que apoia o João Dória. Sim. Né? E aqui você tem o vice-presidente do PSDB de São Paulo, Evandro Lossaco, que apoia Eduardo Leite. Exatamente. Né? Então tem chumbo trocado nos dois estados. Uhum. Né? O que mostra que os dois estão trabalhando. Eu fico com duas perguntas. Quem ganha? Certo? Eu tô louca para saber quem ganha. E a segunda pergunta é: o vencedor conseguirá unificar o partido ou não? Ou o partido estará rachado? Né? Porque essa é uma boa pergunta. Porque assim, a primeira é óbvia, quem ganha. Quem certo? ganha. Mas a segunda é assim: como fica o PSDB pós vitória de um ou de outro? E ainda tem o Arthur Vigílio, que não ganha, mas pode pesar, pode atrapalhar, talvez. Atrapalhar um ou outro. Eu não sei quem que ele atrapalha mais, porque eu não conheço o partido por dentro, o PSDB. Né? Então, qual dos dois que ele atrapalha mais? Porque o Tasso Gereissati, que era o quarto candidato, já saiu caiu. E foi apoiar Eduardo Leite. Né? Eu não sei se o Arthur Vigílio apoia alguém ou vai até o final. Né? E principalmente, quer dizer, para entender o desdobramento, quem ganha, mas como fica o partido pós-prévias. Porque tem partidos que, depois da prévia, se junta, certo? Ganhou, perdeu, vambora, tal, vamos todo mundo junto. O PT é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim, parece que é mais ou menos Pelo assim. menos de fora, tá, gente? Nós não somos também não conheço, né? Por dentro, mas por fora. Parece. Para nós que somos observadores, parece que funciona. O PT é assim. Mas o O PSDB... que está certo do ponto de vista democrático, certo? Que se respeita o processo, quem ganhou, junta todo mundo e vambora, né? Mas a teoria é fácil, né? Tem o ego, tem a vaidade, tem um monte de coisa aí. E ver qual vai ser a eu já postei com dois aqui que o Eduardo Leite vai ganhar. Eu tenho interlocutores nos dois lados, né? Jornalistas e pessoas que cobrem política mais de perto dos partidos. Eu falei que o Eduardo Leite vai ganhar. Eu fiz uma aposta com o Marcos Melo, que é o presidente do PSDB, o ex-prefeito de Mogi. Falei que o Eduardo Leite ganha. Ele tem a obrigação de conhecer mais do que eu, né? Claro, óbvio. E com o deputado Estevão Galvão, que também está do lado do João Dória. E, inclusive, o próprio Marcos Melo, falando em partidarismo, né? Ele fez um chamado aí para o pessoal do PSDB, né? Porque tem que se cadastrar para as prévias, né? E falando em PSDB, falando em Ninho Tucano, o Daniel Teixeira de Lima, que é PSDB roxo, Tucaníssimo. Né? Tucaníssimo. Só não sei deve estar do lado do João Dória, né? Claro. Creio, né? Porque ele trabalha no governo, né? Tá no governo do Estado. Governo do Estado. Ele colocou um testamento aqui dentro do meu Facebook, que óbvio que... E não dá para ler, Não dá para ler tudo. O Daniel Teixeira de Lima, bom dia Marilei, bom dia meu amigo Romildo. Bom dia, Daniel. As prévias do PSDB funcionam da seguinte forma, 25% de cada grupo, de cada grupo. Aí ele mandou toda a informação aqui, que eu não consigo ler, óbvio. O único partido que faz prévia para presidente da República, além do PSDB, foi o PT, sim,
né? E ele está com o João Dória, óbvio, né? Que ele está no governo do estado. E aí ele colocou assim, as inscrições dos votantes vai até dia 14. E as prévias ocorrerão dia 21. Se tiver segundo turno, dia 28. Ah, tem isso ainda. Tem isso ainda. Então tá um vucu-vucu danado dentro do PSDB e a gente sabe que vai ser uma briga de gigantes, viu? Mas olha, Marilei, eu há umas semanas atrás apostava no Eduardo Leite, sem dúvida. Hoje eu vejo o jogo empatado, com dificuldade de previsão. Tá difícil de prever. Dificuldade de previsão. Não dá para saber, não. Dá para saber, não. Agora, para nós aqui em São Paulo, aliás, acho que para São Paulo e não sei lá no Rio Grande do Sul, porque eu não acompanho lá como acompanho aqui, claro. Para São Paulo, essa prévia muda completamente o cenário político do governo do estado. Né? Porque se o João Dória perder, mostra uma fragilidade, certo? Dentro do partido. E aí só vejo 3 opções para o João Dória. Né? Fala. Ou ele sai do PSDB e é candidato a presidente por outro partido, como se ventila, né? Ou ele não é mais candidato a nada, ou ele é candidato a governador. E aí o Rodrigo Garcia fica como? Continua vice. Continua vice. Né? Estou falando como cenários, né? Certo? Sim, de fora, né? Não, possibilidades depois que possibilidades se ele perder. Se ele perder, né? Ele vai para outro partido para ser candidato a presidente. Sim. Certo? Ele fica no PSDB e é candidato a governador. Ou ele não é mais candidato, certo? E abandona a política e apoia o Rodrigo Garcia. Né? Por isso que eu vejo o Geraldo Alckmin sentado. Esperando. Sim. Né? Sabe quando você fica ali na janelinha? Sim. Esperando para ver que bicho vai pegar dentro do PSDB. Para aí sim ele sair do partido ou não, né? Não sei. Eu não vejo muito como não. Eu vejo que ele vai sair. Porque assim, ele, a não ser que ele, mesmo candidato a senador, tem o José Serra, que é o senador titular, e tem o Zé Aníbal. José Aníbal que é o primeiro suplente do Zé Serra, né? Que está doente, né? O Zé Serra está doente, está afastado, mas tem o Zé Aníbal, que é o primeiro suplente. Que é um nome muito antigo, respeitado, PSDB, né? E teoricamente teria a prerrogativa de ser o candidato a senador, né? Então eu acho que fica difícil. Em política, né? Tudo se conversa também, né? Sim, sem dúvida, né? Então são cenários muito difíceis de saber o que vai acontecer. E volto para o óbvio, temos que esperar dia 21. Né? Se tiver segundo turno, 28. Eu nem sabia do segundo turno, senão 28. Ainda bem que o Daniel falou. Quer dizer, que é uma semana a mais também, né? Na semana seguinte. Mas vai ser com emoção. Vai, com emoção. Todo mundo esperando. Agora, os dois lados estão trabalhando muito, né? Por isso que eu volto a dizer, acho um jogo empatado hoje, difícil de prever, né? O que vai acontecer. Claro que o pessoal que está no governo é otimista com relação ao João Dória. Mas eu já vivi isso também, né? Achava que o doutor Geraldo, eu estava no governo, né? E achava que o doutor Geraldo ia ser presidente da República, né? Como achava que o Márcio... Você está dentro do sistema, né? Você tem o olhar naturalmente distorcido. A gente está olhando de fora, né? Porque você está dentro, né? Verdade. E só para encerrar, essa semana saiu uma notícia que eu não ponho muita... Acho que não tem nem pouca chance de prosperar, do Geraldo Alckmin, vice do Lula. Eu vi, mas eu não acredito. Né, eu acho que ela é muito boa para o Márcio França. Eu não vi. Mas eu não vejo essa hipótese. Também não vi. Né? Eu li, mas também não eu vi na Folha. Não achei interessante. Saiu na coluna da Mônica Bergamo. Essa possibilidade dele ser o vice do Lula. Né? Mas eu não vejo, meu palpite é que isso não prospera. Não acredito nisso. Né? Não acredito. Silene Furlan, bom dia. Carla Pouso, ótimo dia. Daniel Bondignon, ele colocou: estou bem sim, Marilei e Romildo, feliz com a vida nova, quase pronto para o retorno, sedento para trabalhar. Um abraço aos dois. Abraço. Muita saúde para você, viu, querido? Um beijo grande. Elisângela Ribeiro, Eunice Lima, Elza do Carmo, Dr. Laerte Silva, bom dia, Marilei e Romildo. O PSDB continua esfarelando, não acha? Acho. Eu vou te falar. Eu acho. Essas prévias, eu acho que terminou de rachar o ninho do cano. Eu acho também. Eu acho que a própria, assim, a entrada do João Dória na política,
né? Mexeu muito com o PSDB. Mexeu muito com o PSDB. No Mesmo primeiro... porque o Geraldo levou Então, e ele traiu o Geraldo, segundo a informação que a gente tem, né? O Geraldo levou, depois o Geraldo levou, né? levou as porradas, né? Estamos ouvindo porque não é com a gente, né? O Geraldo levou o outro, Foi levado, né? depois levou dele, né? O bicho pegou lá dentro. Então, mas pegou, assim, no primeiro momento parecia uma grande conquista, porque foi eleito prefeito no primeiro turno, né? Fato raríssimo, se não inédito, na cidade de São Paulo. Eleito em cima da reeleição do Haddad, ele foi eleito no primeiro turno, um fenômeno, tudo mais. É mesmo. E depois, o famoso, a criatura se volta contra o criador e bagunça todo o projeto político que estava sendo montado a partir dali, né? Ediel Braz Soares, bom dia. Bom dia, Ediel. Bom dia, querido. Um beijo grande para você. O Daniel mandou outro testamento? Não mesmo. Eu estou voltando lá porque tem várias pessoas que eu não conversei ainda. Maria José Oliveira, muita gente falando. Adelaide Fischer, bom dia. Saudações suzanenses para você. Elisete Lee, José Carlos Nunes Júnior, mandando um ótimo dia. Um abração, Júnior. O Daniel, que está dentro do PSDB, né? Romildo, tem o Fernando Alfredo, presidente municipal de São Paulo, que se inscreveu para o Senado. Mas eu peço desculpas, mas eu nem o conheço, só conheço de nome. É o famoso Fernandão, amigo do Daniel. Né? O presidente do PSDB da capital. É um fato, se colocou... Mas ele é forte? Não, né? Veja, não sei se é forte dentro. Pode ser dentro do não, partido. Dentro do partido, certamente Sim, ele tem força, porque é o presidente da capital, muito... Mas não tem a visibilidade dos outros. Muito né? próximo ao Bruno Covas, né? Sim. Agora, se tiver prévia, ele tem uma força grande por ter a cidade de São Paulo, certo, né, por ser o presidente municipal. Mas não sei se o PSDB aguenta mais uma prévia. Vamos tá ver. muito estressante já, né? Mandar bom dia para todas e todos vocês. Aproveitar para mandar bom dia para o Décio Rodrigues Lopes. Mandar um bom dia para todas as pessoas que nos acompanham aqui na Metropolitana. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Convido o pessoal para hoje. Hoje, 18h30, na Câmara Municipal, nosso evento aí do PCdoB, PSC, PV, Escritório Marcos Soares, sobre o ISS, um diálogo, um aprofundamento sobre o que pode e o que não pode ser feito, né? Esses partidos querem ajudar a clarear, esclarecer, fazer política com P maiúsculo na cidade, e será na Câmara Municipal de Mogi, no Facebook do PCdoB, do Partido Verde, do Escritório do Marcos Soares e o meu, Romildo Campelo. Podem acompanhar pelo Facebook, que terá transmissão ao vivo em todos esses canais. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Ótima semana. Para você também. Muito obrigada pela sua audiência. Fique com a gente na